Graça e paz, irmãos, são todos bem-vindos ao culto matutino da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Hoje, realizando esse culto ao vivo, a partir de Braga, Portugal. Estamos na casa dos nossos filhos e nossa netinha está crescendo a cada dia. Dormiu até agora pouquinho no colo do vovô e ela é mansinha, bem boazinha, só chora mesmo quando está com fome, irmãos, uma gracinha. Bom, são todos muito bem-vindos e como gostamos de fazer todas as vezes que começamos o nosso culto de ensino, que é sempre o culto das 10 horas da manhã, eu gosto de trazer quais são as datas comemorativas. E hoje o pastor acordou já recebendo uma mensagem do executivo da Associação Centro da Capital, relatando que era o Dia Batista da Ação Social. E para quem não sabe, os batistas também têm um serviço social de assistência a crianças. Nós temos o Lar Batista de Crianças, que atende centenas de crianças. Temos também o Recanto dos Avós, que cuida de idosos que precisam de cuidados especiais. E também tem um trabalho lindo da Associação Centro da Capital, que é a EAS, a Casa de Assistência de Apoio Social. Há pessoas que estão se tratando em São Paulo, não têm onde ficar hospedados, e uma missionária maravilhosa, muito carinhosa, a Luzinete, ela leva para sua casa e cuida dessas pessoas. Já esteve na nossa igreja, né? Já esteve, sim, ela ainda vai voltar em breve para nos visitar. Então é um trabalho lindo, irmãos. Para quem acha que Batista não faz nada, faz sim, faz muita coisa. Estamos em plena campanha também das mulheres, levantando recursos para o Recanto dos Avós esse mês. Mês que vem estaremos levantando recursos para o Lar Batista de Crianças e assim vamos, sempre trabalhando. Mas também hoje é o dia do taquígrafo. Antigamente era uma profissão muito requisitada porque tinha que se escrever rápido para digitar uma carta. Hoje a gente clica no celular, já grava e depois vai ouvindo e digitando com calma. Mas há muito tempo atrás, que não existiam esses recursos de gravação automática, tinha que anotar rápido, então era o taquígrafo que fazia essas anotações. Dia 3, amanhã é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E que bênção que existe a liberdade de imprensa. Mas a primeira obra que foi impressa, ela não passou por revisão, e foi a impressão da Bíblia. Gutenberg, quando fez a invenção da máquina da imprensa para poder imprimir várias cópias, esse livro foi maravilhoso. Durante um tempo foi perseguido, né? A publicação, queimavam os livros que eram produzidos e as pessoas, quanto mais perseguia, mais crescia, né? O interesse pela impressão da palavra de Deus. Que coisa linda! Dia 4 é o dia do calculista estrutural. E Deus foi o primeiro calculista estrutural, porque ele calculou toda a estrutura, o equilíbrio dos gases que formam a nossa atmosfera e tudo que existe no nosso planeta, foi tudo muito bem calculado pelo sábio dos sábios, Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas. Que maravilha! Mas existe também essa profissão do calculista estrutural. Dia 5 é o dia do artista pintor, aquele que pinta os quadros, né? Atrás de mim aqui tem um quadro muito lindo, que foi pintado por a Helena Hesch, uma excelente pintora, esposa de um pastor. Pinta muito bem. Em casa eu tenho 2 quadros também, pintados por uma esposa de pastor, irmã Fanny. Que saudades! Nós temos no dia 6 o dia do cartógrafo. Quando nós éramos novinhos, a gente tinha um caderno de cartografia para desenhar mapas. E o pastor Isidro ama mapas. Desde criança conhecia os mapas e sabia muitos detalhes de mapas. É uma obra de cartografia, né? É o dia do cartógrafo. Dia 7 de maio, para quem não sabe, é o dia do oftalmologista, o médico que cuida dos nossos olhinhos. E também o dia do silêncio. Sabemos que os sons são importantes, mas o silêncio também é muito importante. E muitas vezes a gente fica chateado porque às vezes parece que Deus está em silêncio e não nos responde. Mas Deus está sempre agindo. Mesmo que a gente não possa ouvir, Ele está agindo. E dia 8, fechando a semana, nós temos o dia do artista plástico, que é aquele que faz outros tipos de obras de arte. E temos o dia da vitória, por causa do encerramento de uma guerra, mas também o dia internacional
da Cruz Vermelha. Irmãos, como é importante a ação da Cruz Vermelha nesse mundo. Quando grandes catástrofes acontecem, lá estão eles para dar uma assistência. E como é importante um cuidado médico. E a Cruz Vermelha, ela tem agido assim. Então, Dia Internacional no mundo todo é lembrado a importância da Cruz Vermelha. Mas nós temos uma cruz que ficou vermelha, sim, mas a cruz manchada pelo sangue de Cristo. E hoje nós vamos celebrar um momento que vamos lembrar do sangue na cruz. Então, a Cruz Vermelha, aqui, ela dá assistência e socorro imediato. Mas a cruz que ficou vermelha com o sangue de Cristo, ela não dá assistência só no momento, mas permanece um cuidado eterno, né, pastor? Sim. Que bonito. Então nós vamos orar agradecendo a Deus essas datas. Foi dia 7 de maio que é o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. Exatamente, por isso certo. Que dia essa 8 é uma de data, maio. É, dia da 8 vitória. de maio. Isso. É uma data para nós não nos esquecermos do que ocorreu com o nosso mundo. Sim. Né? E a gente lembrar sempre do Holocausto, apesar das gerações que vêm agora vindo dizerem, não darem tanta importância, nós devemos sim ensinar que nós devemos nos lembrar sempre do que nós não devemos fazer como cidadãos. Então a importância do nosso voto, a importância da nossa consciência, é muito importante isso para que o dia 8 deve ser sempre lembrado. Ah, sim. Então, fechando essa semana, nós temos essas datas. Obrigada, pastor. O pastor ama história também, né? Geografia e história com o pastor. Ele e gosta temos muito. O professor aqui, que é o professor de história. Professor de história. Nosso professor Alexandre, ele é formado pela USP. E tem os detalhes aí até muito mais minuciosos, né? Com certeza. Vamos orar, queridos? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Te agradecemos por esse primeiro domingo de maio, Senhor. Um dia que já começamos tão gostoso, Pai. Iniciando essa semana, lembrando, Pai, que é o Dia Batista da Ação Social. Como é importante nós dedicarmos tempo a serviço do nosso próximo. A nossa aula de hoje é de servos uns dos outros. E como é bom quando podemos servir com os recursos que o Senhor nos dá. Podemos atender às necessidades mais imediatas daqueles que precisam. Te agradecemos também, Senhor, porque temos a liberdade de imprensa. Hoje podemos imprimir materiais cristãos de tão boa qualidade. Quantas editoras maravilhosas, Senhor, têm se dedicado a imprimir e oferecer material cristão de qualidade para os teus filhos. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos porque também existe o dia do calculista estrutural e te agradecemos porque o Senhor calculou tudo tão bem neste mundo. Há um equilíbrio perfeito em tudo que o Senhor faz. Muito obrigada, Senhor. Obrigada também porque nós temos pessoas que conseguem hoje, com mais tecnologia, Senhor, mas conseguem vislumbrar esse mundo lindo que o Senhor fez. E o Senhor, quando observa o mundo daí de cima, onde o Senhor está, o Senhor vê cada detalhe, cada montanha, cada riacho, e isso tudo pode ser transcrito num mapa. E te agradecemos, Pai, porque temos esses recursos também. Te agradecemos pelo oftalmologista, esse profissional que cuida dos olhinhos da gente, que precisamos muitas vezes usar um óculos para correção, algum cuidado extra. Obrigado por esses profissionais capacitados que o Senhor tem dado tantas ideias, Senhor, e quanto já evoluiu, Senhor, a questão de oftalmologia, especialmente no nosso país. Muito obrigada, Senhor. Obrigada também porque mesmo no meio do silêncio o Senhor fala conosco. E te agradecemos, Pai, porque no dia 8 de maio nós podemos lembrar do encerramento daquele desastre, Senhor, que foi a guerra, e nós sentimos tanta alegria, Pai, de não termos mais que passar por isso. Pedimos que o Senhor dê sabedoria aos seres humanos para que tenham cuidado, Senhor, com o planeta, não venham, ó Deus, causar um outro terror como foi esse, Pai. Nós não podemos esquecer do holocausto, de tantas vítimas que passaram, ó Deus, por esse transtorno da Segunda Guerra. Deus bendito, te agradecemos pela instituição da Cruz Vermelha,
que cuida, Senhor, e socorre pessoas que precisam de cuidados médicos, de atenção e instrução. Muito obrigada, Pai. São profissões tão importantes. Pedimos que o Senhor coloque a tua boa mão, abençoando cada um e nos ajudando, Senhor, a lembrar desses profissionais e também, Senhor, temos uma consciência limpa, pura, de como agir bem em relação aos cuidados de ação social. Te agradecemos porque a nossa igreja, ali a Nova Aliança, no Brasil, na Vila Guilhermina, tem feito diferença na vida de tantas pessoas. Somos um povo amoroso, uma igreja, ó Deus, missionária, comprometida com a verdade. E tudo aquilo que o Senhor colocou na Tua palavra, temos colocado e procurado pôr em prática, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, de tudo aquilo que aprendemos na Tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo, pedindo a Tua bênção sobre cada irmão que está acessando esse culto agora. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também dar as boas-vindas àqueles que chegaram após o prelúdio e quero também ressaltar aos irmãos que em breve, dia 30 deste mês, nós reabriremos o templo para os cultos presenciais. E no dia 30 pela manhã e também à noite, nós teremos as eleições da nova diretoria da igreja para os próximos 2 anos. Então já deixa agendada essa data para que você participe junto conosco também das eleições, tá ok? Então dia 30, às 10 horas da manhã, nós já retomamos nossas atividades a partir do templo e também permanecendo através também da internet. Amém. Vamos repetir nosso tema e divisa? Vamos. Tema: firmados na fé, divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Vamos louvar ao Senhor cantando o belo hino. Este é o mês da família. Deus planejou a família para ser um grupo, onde o amor pode ser demonstrado e exercitado em todo o tempo, e nós somos, através de Jesus, família de Deus. Isso. Não é verdade? Glória a Deus. Por sua imensa bondade, Deus nos resgatou da perdição eterna para vivermos em sua presença para sempre. Enquanto aqui estivermos, devemos honrá-lo e agradá-lo como nosso Pai amado. Amém. Então nós vamos cantar o hino número 132 do cantor cristão Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia em orações
sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. Aleluia. Leiamos a palavra de Deus que encontra-se no Salmo número 11. Com Deus estou seguro, não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e apontaram as flechas para na escuridão atirarem nos homens direitos. O que é que pode fazer a pessoa honesta quando reina a desordem? Deus, o Senhor, está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vigia todos os homens e sabe o que eles fazem. Deus examina tanto os bons como os maus. Ele detesta de todo o coração os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com chamas de fogo. Deus é justo e ama a honestidade. As pessoas corretas viverão na sua presença. Amém. Amém. Queridos irmãos, um fato missionário interessante foi que a nossa missionária, Bárbara, esteve em contato com o pastor e muito agradecido, o pastor vai dar uma palavrinha sobre qual foi a palavra da Bárbara, sobre nossa igreja, nossa ação, todo mês ali. Nossa igreja, como os irmãos sabem, nós participamos mensalmente ajudando a Cristolândia na sede em São Paulo, ali na Barão de Piracicaba, e nós recebemos uma carta. Nós estamos com muito material que recebemos nesta semana da Junta de Missões Nacionais e Mundiais. Então eu estou separando este material com a irmã Lucimara e nós passaremos no próximo domingo para que os irmãos tenham acesso a depoimentos, a agradecimento da Junta de Missões Nacionais na pessoa dos seus auxiliares executivos, agradecendo a participação da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E recebemos da Bárbara, uma das coordenadoras ali na Cristolândia, em São Paulo, a carta de agradecimento pela ajuda, pela participação da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Para os irmãos, para aqueles que nos acompanham, é bom que os irmãos saibam que a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina é uma das 10, são 10 igrejas que participam mensalmente de forma realmente como infantaria ali diante da Cristolândia em São Paulo, e a nossa igreja está entre as 10 igrejas que participam mensalmente. Aqui a minha gratidão à Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, aos irmãos, aqueles que têm contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta, e nós temos ajudado. A igreja tem sido ali veículo de bênção para a recuperação de muitas pessoas dependentes química. Então nós estamos muito felizes com estas ações e agradecemos ao Senhor e agradecemos aos irmãos pela generosidade. Que Deus multiplique em bênçãos para todos os irmãos. Amém. E nesse mês que é o mês da família, não podemos deixar de lembrar que há muitas famílias no mundo que não têm esse privilégio de receberem a mensagem que nós temos aqui de ensino, como nós recebemos a cada manhã. E por isso os missionários estão em toda parte fazendo esse trabalho de divulgação de que Jesus é a esperança, Jesus transforma e Jesus é vida, é poder que transforma. Então, nós vamos relembrar
a nossa campanha e hoje cantando o hino oficial. Vejam que a divisa diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. É isso que nós queremos para todas as famílias da igreja. Um espírito de ousadia, não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, queridos? Essa é a capa da revista da nossa Junta de Missões Mundiais. Olha que coisa mais linda. E a Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária, quase 30% das terras emersas. Na Ásia, encontra-se mais de 60% da população mundial, muitas e muitas famílias. E nós estamos no continente verde e vamos até a Ásia. E vamos como? Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. E Jesus disse que se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Como será nossa campanha na nossa igreja? Igreja Batista Nova Aliança. Será muito simples. Se você quer participar, deixe suas pegadas pelo mundo. Como? Durante essa fase emergencial que não estamos congregando presencialmente, deposite sua oferta para missões na conta da igreja. Tire foto do comprovante e envie para o WhatsApp da irmã Lucimar, esse número que está aí no rodapé. Para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Vamos. Vejam como é que estamos. Em 25 de abril, já tínhamos tirado vários amarelinhos, mas aqui só um tequinho. E vejam que hoje já temos tirado toda essa tirinha. Falta muito pouco para a gente começar a tirar os verdes, né, pastor? Vamos avançar, com certeza. Vamos tirar. No momento de consagração dos dízimos e ofertas, enquanto nós dedicamos ao Senhor parte do que Ele nos tem dado, louvaremos também com as nossas vozes. E hoje, cantando o hino oficial da campanha de missões. Vejam que do lado direito da tela, vocês têm os dados da conta da nossa igreja para poderem fazer, então, Que por sinal um hino lindo, né? esse hino é maravilhoso. Então, vou colocar aqui no play para a gente poder cantar junto. Vou ver se o volume tá bom primeiro. Não tá, não. E estamos ao vivo, não é gravado. Verdade. Perdão. Aqui. Só vou aumentar o volume aqui, irmãos. Só um minutinho. Agora vai.
e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê. Cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o Filho, a cura do Filho, a esperança para todos. Jesus é poder. Jesus é Jesus é poder. Jesus pode transformar a história de todas as pessoas. Amém. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação. Ele transforma o mal em bem para os que creem nele. Creia que ele pode transformar sua família completamente. Consagre sua família ao Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos nesse culto com os nossos irmãos. Apesar da distância geográfica que nos separa, nós podemos, ó Deus, estar juntos no mesmo momento, cultuando ao Senhor. E te agradecemos, Pai, porque é um privilégio. Te agradecemos porque também é um privilégio compartilharmos os recursos que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus, porque nós temos o nosso salário, nós temos recursos para contribuir, Senhor, com aqueles que estão levando a Tua mensagem a lugares tão distantes. Abençoa, Senhor, cada missionário, que nada lhes falte, Pai, sobretudo que eles tenham ânimo, disposição, ousadia, porque muitos deles estão em lugares onde eles são afligidos, são perseguidos. E nós te agradecemos, Pai, porque nós aqui estamos seguros, estamos bem. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos permite participarmos da Tua obra de anunciar a salvação a todos os povos. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos agradecidos por todos os dízimos e ofertas levantados nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Amém. Pegue a sua Bíblia, que é o seu livro de estudos, para acompanhar essa aula tão especial. Enquanto a irmã Lucimara vai tocando, vai preparando essa parte, mais uma vez reitero que dia 30 de maio, o último domingo deste mês, nossa igreja retomará suas atividades a partir do templo, bem como pela internet. E dia 30 teremos eleições na igreja para o próximo biênio, a eleição da nova diretoria. Então eu conto com a sua presença, conto com a sua participação, é muito importante isso, tá bom? E hoje, 18h30, nós teremos o nosso culto com a celebração da ceia do Senhor. Então já separe o pãozinho, separe o cálice, para juntos celebrarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Sede servos uns dos outros, parte 3. Bom dia, é um grande prazer estar novamente aqui com todos e todas, né? Os irmãos, irmãs, amigos e amigas que sempre nos acompanham nessa nossa EBD. E é um privilégio estar aqui novamente para compartilharmos a palavra de Deus, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e que tudo que formos fazer aqui nesses instantes que ficamos aqui juntos seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré.
Nós vamos então dar continuidade ao tema que estamos conversando já há mais ou menos uns 2 domingos, né? Sede servos uns dos outros. Estamos falando sobre mutualidade cristã e estamos tratando agora desse aspecto da mutualidade, o serviço, né? E veja bem, só para nós refrescarmos um pouquinho a nossa memória, eu sempre gosto de relembrar algumas coisas da aula anterior para a gente pegar um gancho para a discussão de agora, né? Lembra que eu li aqui com vocês uma série de reportagens de textos jornalísticos falando sobre a relação entre patrões e empregados, sobre trabalho escravo no mundo atual, chamado trabalho escravo moderno, né? Isso é um fenômeno mundial, coisa muito triste. E eu gostaria só de lembrar que nós deixamos para toda essa questão a seguinte aplicação. Todas as vezes que não há a verdadeira compreensão do que seja servir, a relação entre patrão e empregado se torna exploração. Tá bom? Então, por trás dessas relações conflituosas, por trás de toda essa exploração, né, nós temos a falta de uma verdadeira compreensão do que seja servir. E se você quer entender o que significa servir, veja agora alguns textos bíblicos que eu quero ler com você agora. E eu vou para o Velho Testamento. Vamos lá para o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías que falou muito sobre o Messias que haveria de vir, né? Tá certo? Vamos começar aqui por Isaías 42, 1. Isaías capítulo 42, verso 1. Olha o que ele diz aqui. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações. Esse capítulo 42 de Isaías, ele faz referência à pessoa de Jesus Cristo, o Messias prometido. Vamos agora ainda em Isaías, lá para o 49:1, capítulo 49, também no verso 1. Olha o que ele diz aqui. Ouvi-me todas as ilhas e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer, Yahvé me escolheu e convocou. Desde o ventre de minha mãe, ele pronunciou o meu nome. Mais uma referência aqui a Jesus Cristo, o servo de Yahvé, luz dos gentios. 52, vamos lá para o 52 de Isaías agora. 52 no verso 13, olha o que ele diz aqui, ó. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Essa parte aqui de Isaías fala sobre a dor e glória do servo do Senhor, mais uma referência messiânica. E vamos terminar com essa parte de Isaías 53, capítulo 53, também no verso 12. É um capítulo bem conhecido nosso, porque ele fala sobre o Messias e fala que o mundo despreza o servo. Olha que interessante. Capítulo 53 de Isaías tem esse título, e o mundo despreza o servo. Mas vamos lá, 53, 12. Diz aqui: por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha que interessante, foi contado entre os criminosos, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mais uma referência à pessoa de Jesus Cristo. E agora voltando para Marcos,
capítulo 10, no verso 45, já no Novo Testamento, passagem que nós lemos na semana passada e vamos ler agora novamente. Olha como que os evangelhos apresentam Jesus, no caso específico aqui o evangelho de Marcos. Jesus é aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, em outras palavras, você percebe que tanto no Velho Testamento como nos evangelhos, o mesmo conceito ele é repetido várias vezes, em diferentes passagens, reforçando a mesma verdade. Qual verdade? Quem quer ser grande, que primeiro sirva. Tá? Nós acabamos de ler aqui uma série de passagens apontando para Jesus como servo, como aquele que veio servir. Então tá aí. Tanto essas passagens de Isaías como lá em Marcos 10, todas essas diferentes passagens apontam para a mesma coisa, para a mesma verdade. Quem quer ser grande, que primeiro sirva. Se para o mundo poder significa controlar muitas pessoas, grandeza significa poder, Jesus ele inverteu radicalmente, né, os conceitos deste mundo. Grande não é aquele que domina e quer ser o primeiro, mas o que serve a todos. Por isso que na igreja a liderança é serviço. Tá? Se não é serviço, é autoritarismo. Então nós aprendemos com Jesus nós aprendemos até aqui desse ponto que estudamos. Temos que ter consciência de que Jesus ensinou claramente a humildade por meio do serviço. Nós temos que nos propor a tomar o exemplo de Jesus para a própria vida e temos que promover ações de serviço aos nossos irmãos. Tá? E agora, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Você percebeu o título da lição? Sede servos uns dos outros. Você notou que aqui a forma como está colocada aqui é uma forma imperativa? Nós estamos falando, na verdade, de um mandamento. Tá? Estamos tratando de mutualidade cristã, mas isso aqui é o quê? Um mandamento. Tá? Sede servos uns dos outros. E já que nós vamos falar agora do mandamento, vamos lá para o Novo Testamento novamente. Se você depois puder ler com mais atenção, eu vou ler agora. Lá em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 13 e 14, nós temos o seguinte. Esse capítulo 5 de Gálatas, ele trata do seguinte tema: nossa liberdade em Cristo. Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó, a partir do 13, tá? É o 13 e 14 que vamos ler. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Olha que interessante, esse capítulo 5 de Gálatas, ele fala aqui, ó, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Aqui na minha Bíblia, olha que comentário interessante que eu tenho dessa parte. Ele diz aqui, ó, Paulo ensina que temos toda a liberdade de fazer o bem, como é próprio do verdadeiro crente que ama a Deus, e demonstra essa adoração ao Senhor por meio de atitudes práticas para com todas as pessoas à sua volta. Quando a gente fala aqui de liberdade, liberdade em Cristo, que é o assunto do capítulo 5 de Gálatas, que fique bem claro, Paulo está ensinando que temos toda a liberdade de fazer o bem, tá certo? E todo crente que ama a Deus, todo crente verdadeiro, ele demonstra a adoração ao Senhor
não só por meio de palavras, mas por meio de atitudes práticas, para com todas as pessoas à sua volta. E aí ele completa dizendo assim: evidentemente, como cristãos, não nascemos de novo para sermos licenciosos. O que significa isso? Para nos entregarmos à prática do mal. Essa liberdade citada aqui em Gálatas 5 é uma liberdade que temos para fazer o bem, se é que verdadeiramente fomos transformados, né? Não é uma liberdade que nos leva a nos entregarmos ao pecado, à prática do mal, tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz aqui o nosso texto, o mandamento, né? Sede servos uns dos outros. Tá aqui, ó. Além de Gálatas 5, 13 e 14, Pedro também apresentou este mandamento. Já lemos isso, inclusive é o nosso versículo-chave, né, dessa lição. 1 Pedro 4,10. Pedro também apresentou o mandamento. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí, tem um comentário aqui que diz o seguinte, acompanha comigo. Servir uns aos outros, portanto, significa que livre e espontaneamente, ou seja, por amor, nós nos obrigamos a realizar a favor dos irmãos todo o serviço necessário ou útil ao seu bem-estar espiritual, físico ou mental. Então tá aqui. O que é servir? O que significa, o que está por trás desse mandamento? De livre e espontânea vontade, ou seja, por amor. Nós nos obrigamos a realizar, a favor dos nossos irmãos, todo o serviço necessário ou útil ao bem-estar do próximo, tá? Mas a Bíblia não se limita a dizer que devemos servir, ou seja, exercer uma atividade. A Bíblia vai além disso e manda que sejamos servos uns dos outros, ou seja, mantenhamos atitude e comportamento, tá? Então a Bíblia, ela nos exorta, ela nos convida, ela nos ordena, porque estamos falando aqui de mandamento. Nós não devemos apenas servir no sentido de exercer uma atividade, mas temos que ir além disso. Temos que ter uma atitude e um comportamento de servos, tá? Uns para com os outros. Devemos dar aos interesses e necessidades reais dos irmãos aquela importância que um escravo precisa dar ao que o seu amo necessita, tá? Então, repito, devemos dar aos interesses e necessidades reais dos nossos irmãos a mesma importância que um escravo dispensava para o seu amo, tá bom? Agora, presta atenção nisso. Nós devemos dar importância para os interesses e necessidades reais dos irmãos, não aos caprichos dos irmãos, tá bom? Que fique bem claro isso, tá? E já que nós estamos falando aqui de um mandamento, e nós fomos buscar referências em Gálatas, em 1 Pedro, agora nós temos um outro item, uma outra parte do nosso estudo chamado o exemplo maior. E nós já vimos que quem deixou um exemplo maior para nós e ensinou claramente a humildade foi Jesus Cristo. Mas vamos lá, o exemplo maior, vamos falar um pouquinho disso agora. Olha o que diz aqui. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele aproximou-se das pessoas, andou com pecadores, conversou com mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente na nossa realidade. É nessa lógica que a igreja se baseia para cumprir sua tarefa no mundo. Jesus se aproximou das pessoas, tá certo? E isso é difícil porque muitas vezes para
nos aproximarmos de certas pessoas, temos que vencer a nós mesmos, né? Temos que vencer as nossas barreiras culturais, nossos preconceitos, né? Mas Jesus, ele se dedicou integralmente ao serviço dos outros. Jesus, ele muitas vezes tomava atitudes que rompiam com a tradição, rompiam com aquilo que as pessoas acreditavam ser o certo, ser o errado, né? Jesus, ele surpreendia, Jesus, ele subvertia, tá? Então tá aqui, ó. Jesus não fez apenas ordenar, mas deu-nos o exemplo. Jesus não apenas ordenava, ensinava, mas ele era um exemplo com sua vida. Esta é a nossa motivação maior. O nosso Deus, embora cercado de poder e glória, é humilde de coração e inteiramente dedicado ao serviço dos outros. Tá? E aí, nós vamos para uma passagem agora da Bíblia muito conhecida de todos nós e uma das minhas passagens preferidas da Bíblia, viu? Vamos lá. Olha o que ele diz aqui em Filipenses capítulo 2, o título desse capítulo é O Humilde e Fraterno Amor Cristão. Vamos apenas pegar aqui do 5 ao 7. Olha o que ele diz aqui, Cristo sendo Deus, humilhou-se, né? Olha como o nosso Deus é um Deus diferente, olha como que Deus Pai, olha como que Jesus Cristo Filho, olha como tudo isso é diferente, porque nós estamos falando aqui de um Deus que, apesar de todo o poder, toda a glória, né, ele humilhou-se, ele é humilde de coração, inteiramente dedicado ao serviço dos outros. Então você quer ver? Cristo sendo Deus humilhou-se, olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele encarnou. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Tá? Então tá aqui, ó. Jesus, apesar de ter plenamente a natureza divina, não reivindicou o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a nós, tornando-se semelhante aos seres humanos, tá? Então tá aqui, ó, esse texto continua dizendo que ele foi até as últimas consequências em seu amor e dedicação, servindo até a ponto do sacrifício pessoal, ou seja, morte de cruz. Ele deu sua vida em resgate de muitos, como já falamos. Este é o exemplo que ficou para nós. Vamos lá, 1 João 3,16. 1 João. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Nenhum outro líder religioso fez isso. Assim, o cristão, mais do que qualquer outro, recebe o maior incentivo de todos para o amor e o serviço ao próximo. Então, que fique bem claro, quando a gente fala sede servos uns dos outros, estamos falando de um mandamento, e já demonstramos isso pela Bíblia, e Jesus Cristo é o exemplo maior, tá bom? Vamos agora para mais um item, caminhando aí para o finalzinho da nossa aula de hoje. O terceiro item já falamos, né? O mandamento, o exemplo maior, e agora vamos para a exortação. Já falamos, né, anteriormente sobre exortai-vos uns aos outros, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, lembra? Quando a gente está estudando
essa questão de mutualidade cristã, uns aos outros, dons que são concedidos pelo Espírito Santo para edificação da igreja, muitos desses dons eles acabam se encontrando, eles acabam se misturando, né? Uma coisa está muito ligada na outra. Olha o item 3 agora, a exortação. Diz assim: tendo oferecido o exemplo, Jesus tinha para os seus discípulos esta palavra de exortação. Jesus, ele ordenava, ele oferecia exemplo, e ele também deu aos discípulos essa exortação. Vamos lá. João 13:17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ou seja, é com atitudes práticas que demonstramos o quê? Aquilo que verdadeiramente Deus já realizou e realiza na nossa vida. Então, olha essa palavra de exortação de Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Está em João 13:17. Como seguidores de Cristo, somos exortados a testificar dele em palavras e ações, isto é, compartilhar seu evangelho com os outros seres humanos e servir aos homens de acordo com suas necessidades. É preciso que o cristão se disponha a ajudar a qualquer hora e por todos os meios disponíveis. Repito, é preciso que o cristão se disponha a ajudar a qualquer hora e por todos os meios disponíveis, a saber, talentos, capacidades, bens materiais. É importante também notar que esse servir não é tarefa só do pastor ou do obreiro diaconal, mas é responsabilidade de todos os crentes. Nesse sentido, a igreja é exortada a deixar de ser pastorcêntrica e abrir espaço para que as pessoas coloquem seus dons, seu tempo e inclusive seu dinheiro a serviço de todos. Presta bem atenção nisso, tá? Tem muita gente que tem uma noção distorcida, uma noção equivocada dessa história de serviço. A pessoa acha que esse servir, né, é uma tarefa que cabe só à liderança da igreja, é uma tarefa que cabe ao pastor e, quando muito, aos diáconos, né? Tá certo? Mas não é não. Bem-aventurados sois se praticardes essas coisas que sabeis. Então veja que o servir é uma tarefa que se estende para toda a igreja, é responsabilidade de todos, tá bom? Tanto que ele fala que a igreja tem que deixar de ser muito centralizada na pessoa do líder, tá certo? Tem que abrir espaço para que as pessoas coloquem seus dons, seus talentos a serviço dos outros, tá legal? É isso. Bom, próximo item nós vamos conversar aqui seria modos de servir. Falamos, vamos lá, mandamento, o exemplo maior, a exortação e agora modos de servir. Vamos lá. No Novo Testamento, diaconia é usado como termo técnico para designar o servir à igreja, tá? Diaconia é um termo que significa, né, servir à igreja. Eu estou falando aqui de diaconia com K, né? Diaconia. Provavelmente isso aqui vem do grego, né? Tá certo? Mas vamos lá. Lucas, no Evangelho, né? Capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz aqui. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento dele com seus bens. Olha que coisa interessante. Esse capítulo 8 de Lucas, ele fala sobre as muitas discípulas de Jesus. Olha a relevância do papel feminino
do papel das mulheres nesse ministério de Jesus, né? Jesus não tinha só discípulos, ele tinha muitas discípulas. E o capítulo 8 de Lucas, ele fala sobre algumas mulheres que não só seguiam a Jesus, como cooperavam, principalmente com o sustento do ministério de Jesus, cooperavam com seus bens. Quer ver? Olha aqui, Lucas salienta a importância das mulheres no ministério de Jesus como discípulas e cooperadoras financeiras, daquele que se fez pobre para nos fazer ricos. Maria Madalena, da cidade de Magdala, é normalmente confundida com a mulher pecadora do capítulo 7 e com Maria de Betânia, tá? É interessante, né, isso daqui, porque... Olha, você quer ver? Só para a gente caminhar aqui para o final, eu li aqui 8:3, né, de Lucas. Vamos ler de 1 a 3. Olha o que ele diz aqui. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Tá? E aí vem Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, era esposa de Cusa, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento dele com os seus bens, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa Maria Madalena, que era da cidade de Magdala, ele diz aqui que ela é normalmente confundida com a mulher pecadora do capítulo 7. Ele fala que realmente de Maria Madalena saíram 7 demônios, ela foi curada por Jesus. Mas ela não deve ser confundida com... tá aqui. Ela não deve ser confundida com a mulher pecadora citada no capítulo 7. Tá bom? Deixa eu ver aqui onde está isso. Diz aqui no capítulo 7, uma pecadora unge a Jesus, né? Lembra daquela mulher que trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e ela prostrou-se aos pés de Jesus, começou a chorar, tá certo? Molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com os próprios cabelos, depois beijou e ungiu os pés de Jesus com perfume, tá? Essa mulher aqui, pecadora, talvez uma prostituta, né? Tá certo? Tá dizendo aqui no nosso texto que ela não deve ser confundida com a Maria Madalena de Magdala, não são a mesma mulher, tá bom? Mas fica aqui então o seguinte, diaconia é usado no Novo Testamento como termo técnico para designar o servir à igreja, e aí para dar um exemplo de diaconia, nós fomos até Lucas 8:3, salientando o papel feminino, as muitas discípulas de Jesus, e como que essas mulheres cooperavam no sustento dos seus ministérios e cooperavam com os seus bens, tá certo? Isso é muito importante, isso é um exemplo para nós também. Nós vamos parar nesse item 3, tá? Modos de servir. Nós vamos retomar isso na próxima aula, e não só vamos retomar, como eu acredito que na próxima aula nós vamos conseguir concluir esse assunto sede servos uns dos outros. Já estamos chegando ao final dessa reflexão em particular. Agradeço a atenção dos irmãos, o carinho, que Deus os abençoe, que Deus lhes dê uma boa semana, se cuidem, fiquem com Deus. Um grande abraço, viu, do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos e todas. Tchau, tchau.
Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Que gostoso estarmos todos juntos, ao vivo, celebrando o nome do Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor. E agradeço ao professor Alexandre pelo excelente tema proposto e pela excelente aula. Queremos mais uma vez ressaltar que hoje, 18h30, teremos o culto com a celebração da ceia do Senhor. Então separe o pãozinho, separe o cálice, para que juntos rememoremos e cumpramos esta ordenança do Senhor Jesus, né, do fazer isso em memória de mim. Hoje estaremos celebrando a ceia. Então também quero ressaltar mais uma vez, grave isso, dia 30, retomaremos nossas atividades a partir do templo e no dia 30 teremos eleições da nova diretoria, eleição da nova diretoria da igreja para o biênio, ok? Então eu quero convidar você para que você nos ajude, para que você esteja presente para esta eleição, tá ok? Então 18h30, aguardo você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma tarde gostosa na companhia da sua família. E mais uma vez, se você está sozinho, lembre-se, você nunca está só. Há mais 3 com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Fiquem na paz de Cristo.